Você, Mota, queria também pedir sua percepção acerca dos depoimentos marcados na semana que antecede o ato no fim de semana, o quanto essa relação pode estimular uma subida de temperatura, para ser bem ameno. Eu acho que a gente tem que ser muito cuidadoso, como eu sempre digo, né? E responsável com as coisas que a gente diz aqui. E coerente. A gente não pode dizer uma coisa num comentário, depois a gente faz um outro comentário que não está alinhado com o primeiro. Nós temos obrigação de manter uma linha de raciocínio aqui, né? Uma linha de pensamento. E a minha linha de pensamento é a que o Cristiano Beraldo colocou aí. É a defesa do chamado Estado de Direito, que é construído em cima dos direitos individuais. Nesse Estado de Direito não existe esse medo de você fazer manifestação porque pode chatear, ofender, magoar alguém que vai tomar uma decisão a seu respeito. Isso não existe. Se existe isso, não se está no Estado de Direito. Então, como sempre a gente faz aqui, a gente espera que todo mundo tenha prudência, sensatez, moderação, que saiba exercer seus direitos da forma que é permitida pela Constituição Federal. Constituição que é, sim, frequentemente esquecida. Como o Beraldo disse, a gente poderia citar aqui uma longa lista de coisas que aconteceram nos últimos meses que não deveriam ter acontecido à luz da lei, à luz da Constituição. Mas essas coisas aconteceram. Isso não é motivo para que nós adotemos o mesmo comportamento. Isso não é motivo para que nós esqueçamos que existe Constituição, esqueçamos que existe lei, nem para um lado, nem para o outro. Nem para desrespeitar a lei e a Constituição, e nem para sentir um medo que não é devido, porque nós estamos num Estado de Direito, em uma democracia. Então, me desculpe, eu não entendo essa história de cuidado, porque você não pode fazer uma manifestação porque alguém pode não gostar. Toda manifestação pacífica, com aviso prévio às autoridades, é 100% legal, permitida e até encorajada. É isso que a gente ouve nos discursos bonitos, toda vez que tem uma cerimônia, os elogios à liberdade, à livre manifestação, ao Estado de Direito. Meus amigos, a gente não... Ou a gente leva a sério, ou a gente admite que é tudo uma brincadeira. Isso que está acontecendo, e eu sempre digo isso aqui no Brasil, não acontece só no Brasil. Eu cito com frequência o caso de Donald Trump nos Estados Unidos. Há outros países em que o conceito de democracia e Estado de Direito está sendo desafiado. O Canadá é um exemplo. Eu tenho um grande amigo que mora na Austrália, que cita a Austrália também como exemplo. E aí, por isso que eu cito aqui, né, casos da história do Brasil, eu falo, porque muita gente não tem nenhuma ideia do que já aconteceu no Brasil. E aí eu quero citar uma frase do filósofo Roger Scruton, que é um dos maiores pensadores conservadores. Ele diz o seguinte: nós não apenas estudamos o passado, nós o herdamos. E a herança traz consigo não apenas os direitos de propriedade, mas também os deveres de tutela. As coisas pelas quais se lutou e pelas quais se morreu não devem ser desperdiçadas à toa, pois elas são propriedades de outros, daqueles que ainda não nasceram. Então, vamos ter respeito com a nossa liberdade, com os direitos individuais que custaram muito para a gente ter. Pois é, eu queria trazer exatamente esses pontos destacados pelo Mota, Beraldo, em cima do comentário que você fez, na verdade, e queria me aprofundar nisso. Você acha que esse cenário em que você destacou, e o Mota também trouxe outros elementos, esse cenário tende a afastar e afugentar aqueles milhares de apoiadores que sempre seguiram o ex-presidente da República? Esse grupo teme algo pior?
Olha, Kenyatta, se a gente olhar o que aconteceu com os manifestantes baderneiros que invadiram e quebraram, depredaram patrimônio público no 8 de janeiro, a gente vê que a mão da justiça sobre eles foi muito pesada. Agora, às vésperas dessa manifestação, foram várias pessoas importantes da cena política, da cena militar brasileira, convocados a depor na Polícia Federal. Então, obviamente, o clima não é bom, né? Infelizmente, a gente está num momento em que é preciso ter cautela. Agora, tenho certeza que muita gente vai à Avenida Paulista expressar o seu apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, porque ele é uma figura que conseguiu construir uma rede de apoiadores bastante extensa e bastante leal a ele. Não é por acaso que hoje se discute a política brasileira dividindo-a entre bolsonaristas e petistas, né, para expressar os apoiadores do atual presidente e os apoiadores do ex-presidente. Então, certamente terá um número importante de pessoas. E eu não duvido que algumas pessoas não vão se conter e vão acabar lá fazendo uma pregação bastante mais radical do que a convocação para esse ato tem pedido, né? O próprio ex-presidente gravou vídeo pedindo para as pessoas não levarem cartazes e faixas, etc. Mas como é que você vai impedir alguém? Quer dizer, estamos tratando de livre manifestação. Como é que você vai impedir alguém de levar um cartaz, né, dizendo alguma coisa ali que ela pensa? O que a gente precisa aprender é conviver com a ideia contrária. Você tem que saber expor as suas ideias com tal habilidade que as suas ideias prevaleçam, mas você não pode impedir que o outro as expresse, mesmo se forem contra aquilo que você acredita. Então, o que eu vejo nesse cenário todo, o que eu imagino é que o ex-presidente, o seu núcleo mais íntimo, não deve ver muita saída para a situação jurídica em que ele se encontra. E tendo em vista que nada vai mudar o resultado do julgamento que vier a acontecer, essa manifestação serve para que ele se torne não vou dizer um mártir, mas reforce a sua imagem de injustiçado. E nesse momento em que o Brasil todo reagiu de forma bastante dura às falas do atual presidente sobre Israel, e a gente começa a ouvir, sobretudo em rede social, muitas manifestações sobre fora Lula, impeachment de Lula, etc., como houve, fora FHC, enfim, né? Todos os presidentes têm esse movimento, mas agora essa pauta ficou muito quente em razão do que aconteceu na Etiópia e talvez haja ainda esse movimento de pessoas que queiram ir para a rua para expressar esse seu repúdio, essa sua repulsa à manifestação do presidente da República, que é o posicionamento que o Brasil tem adotado em relação a Israel. Pode ser um conjunto de bandeiras, um conjunto de motivos que levem muita gente às ruas nesse próximo domingo. Pois é, agora, você, José Maria Trindade, há quem entenda que o evento de domingo, de certa forma, teria o objetivo de demonstrar força, mostrar que esse grupo ainda tem um apoio de muitas pessoas e que isso lá na frente seria importante, uma eventual apreciação, julgamento por parte dos ministros da Suprema Corte. Em relação ao que o Beraldo falou sobre impossível você controlar as pessoas que estarão por lá, se elas vão levar faixas enaltecendo A ou não, dizendo que não concorda com B, percebo que há uma tentativa de criar provas para se blindar de qualquer tipo de problema, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a gravar vários vídeos falando, olha, não leve cartazes falando mal de ninguém, né? Vista verde e amarelo para a gente participar desse ato, ponto final, não é isso? Eu queria dizer o seguinte, que não há um consenso, mesmo entre os aliados, de que trata-se de um ato que será útil ao ex-presidente Jair Bolsonaro e a cúpula dele, a alta cúpula do governo, né? Não há consenso. Eu conversei com algumas pessoas que vão, né? Me disse um dos deputados que
vai e que cerca de 12 deputados federais, entre 10 a 12 deputados federais estarão no palanque e irão na manifestação, né? Mas eles próprios dizem, olha, não há muito o que fazer, esse presidente está encurralado. E ficar quieto, sem fazer nada, aí é pior. Mas é uma tentativa de demonstrar forças. E aí, contra quem? Contra o Supremo. E o Supremo julga o ex-presidente e os que participaram do governo dele. Você disse aí, o Bolsonaro, ele está pedindo, gravou vídeo, olha, não levem cartaz, tipo assim, deixem as armas lá fora. E aí seria uma demonstração de que ele tem total controle de manifestações públicas. E se ele tem e teve controle das manifestações públicas, significa que quando pediram o fechamento do Supremo, ele também estava no comando. Veja como é complexa a situação. É a realidade. E não é censura, não é censura. Censura seria proibir nós estamos falando disso, de proibir a manifestação. Não é proibir, mas é que a gente discute aqui e eu acho que eu fui convencido pelos deputados aliados de que vão e que é a única saída, de que é isso mesmo, que tem que ir, tem que fazer a manifestação, mesmo correndo o risco disso ser interpretado como uma tentativa de jogar a população contra as instituições. E no caso, essa instituição não é qualquer uma, não é uma estatal, é o Supremo Tribunal Federal. Então, há esse debate, eu entendo que tem que ir, tem que fazer a manifestação, né? Ordeira, democrática, sem jogar o povo contra nenhuma instituição, porque não há absolutamente nenhum outro caminho, né? E ficar quieto e morrer calado é pior ainda. Pois é, você mencionou os congressistas, pelo menos saiu no portal 360 há alguns dias que 92 tinham confirmado presença, e nós trouxemos também a informação aqui na Jovem Pan News que 3 governadores confirmaram a presença, o de Santa Catarina, Jorginho Melo, o de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, e de Goiás, Ronaldo Caiado. Você, Mota, demonstração de força, isso pode ter algum tipo de peso em um eventual julgamento, apreciação por parte da Suprema Corte? São coisas distintas, não devemos misturar? Eu acho que a gente tem que ir devagar com o andor, porque o santo é de barro. Eu acho precipitado sairmos fazendo análises sofisticadas de teorias, de isso se coaduna com aquilo, tá? Eu acho que a gente tem pelo menos 2 coisas completamente diferentes, tá? Uma é essa sequência de inquéritos, investigações, processos judiciais. Eu nem consigo saber mais quantos contra o presidente Jair Bolsonaro por cartão de vacinação, encontro com a baleia, o presidente do PL, o Valdemar, preso por causa de uma pepita que foi achada na casa dele. Isso é uma coisa. Isso é uma questão a ser discutida pelos juristas. E alguns juristas têm opiniões bastante claras e firmes sobre isso. Outra coisa é o direito à manifestação da população. Até onde eu sei, esse direito não é condicionado ao assunto da manifestação, nem à posição que você tem em relação ao assunto da manifestação. Não, olha só, manifestação a favor pode, contra não pode. Até onde eu sei, a última vez que eu vi, a Constituição brasileira não fazia essa exigência, nem a lei do país. Então eu acho, é a minha opinião, que é precipitado dizer que uma manifestação feita com o objetivo de mostrar que se tem poder, e aí se chega à conclusão, então se a manifestação atingir esse objetivo, é porque ela prova então que ele era culpado, porque eu realmente não consigo acompanhar essa linha de raciocínio. Eu fiquei perdido nisso aí, eu não concordo com isso. Eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Manifestações pacíficas, ordeiras, até onde eu sei, me avisem se eu estiver equivocado, são permitidas. Você pode expressar a sua opinião, seja ela qual for, sobre qualquer assunto. Eu passei a minha vida inteira ouvindo e assistindo pessoas manifestando as opiniões mais bizarras, grotescas e ultrajantes, na minha opinião, na rua, no Congresso, na televisão,
nos jornais. Eu achei que essa era a regra. Aliás, a gente teve recentemente, né, um episódio de uma pessoa pública manifestando uma opinião que eu achei completamente equivocada, mas é do jogo, é permitido. Se esse jogo mudou, então tem que ser avisado para todo mundo. Pois é, agora você, Cristiano Beraldo, também tem um outro aspecto que a gente precisa destacar, não em relação à manifestação ou o ato que vai acontecer no próximo fim de semana, mas em relação a esse inquérito que apura a suposta trama de um grupo que teria o objetivo de dar um golpe de Estado no país, que são as Forças Armadas, né? Nesse processo, instituição respeitada, muito importante para o país, mas que acabou ficando muito exposta. O que é preciso ponderar em relação à maneira como os chefes das Forças Armadas devem se comportar? Eu espero que eles se comportem com firmeza, porque o que está acontecendo com as Forças Armadas é muito ruim para o Brasil. Forças Armadas que vêm desde o final da década de 80, passando por um processo de enfraquecimento que faz parte de todo esse trauma do regime militar, e o Brasil passou a não investir nas Forças Armadas, como se as Forças Armadas tivessem ali um mal cultivado e que todos os generais, os almirantes, os brigadeiros ficavam ali sempre tratando do mal. Quer dizer, não se enxerga, não se reconhece as Forças Armadas brasileiras como um órgão efetivamente de Estado, para o benefício do Estado brasileiro, um Estado que tem fronteiras extremamente longas, que poderiam contar, se investissem de verdade nas Forças Armadas, com um aparato muito mais eficiente para cuidar das nossas fronteiras. Mas não é isso que a gente vê acontecer, infelizmente. A gente vê agora muita gente querendo se alistar para as Forças Armadas, não por um ideal patriótico, mas porque vem nas Forças Armadas uma possibilidade de ter o que comer, de ter onde dormir. Quer dizer, isso é muito pouco, né? A gente precisa que o membro das Forças Armadas ele entre ali para a realização de um sonho. E é claro que existem pessoas assim. É claro que existem aqueles vocacionados que entram para as Forças Armadas porque têm isso como objetivo de vida. Mas, infelizmente, lá se deparam com uma estrutura extremamente medíocre para aquilo que o Brasil é, para aquilo que o Brasil representa. Como é que se lida com essa realidade? A gente precisa que agora, nesse momento de dificuldade, em que as Forças Armadas acabam sendo atingidas e atacadas, seus chefes sejam muito fortes e resilientes para defender a instituição. Se alguém teve um comportamento inadequado, se alguém não cumpriu as leis, se alguém não cumpriu as regras militares, que seja punido, mas que, em hipótese alguma, ousem querer atacar a instituição Forças Armadas. Beraldo, que é medíocre, Beraldo, eu não entendi direito, eu não entendi mesmo, não é ironia não, eu não entendi o que você considera medíocre nas Forças Armadas. Vai lá, Beraldo. A infraestrutura e os investimentos que as Forças Armadas recebem. O Brasil teria que investir muito mais, teria que ter um fortalecimento das Forças Armadas para que elas pudessem prestar um serviço de altíssimo nível, como tem capacidade de fazer hoje, já tiveram capacidade de fazer no passado. Mas não, parece que é um esforço para enfraquecer, para não permitir que as Forças Armadas se consolidem no seu papel. E isso é um erro grotesco que a gente tem no Brasil. A mediocridade que eu enxergo é a falta de investimento que gerou uma dinâmica medíocre se a gente comparar com Forças Armadas mundo afora. Vou passar para você, Zé Maria, só para não desconectar do assunto principal. Hoje, notícia de hoje, hein? O Exército oficializou o afastamento de 2 militares que tinham sido presos durante a operação da PF, que investiga a suposta tentativa de golpe. Você, Zé? Afastou de funções, né? Isso, de funções dentro das Forças Armadas. Não é expulsão e nem afastamento somente. Cassação.
Olha, Daniel, eu conversei recentemente com militares de alta patente, generais. Em primeiro lugar, é o seguinte, eu queria traduzir aqui de que a informação é de que os quartéis estão tranquilos, estão se adequando e adaptados e esperando exatamente a decisão da justiça, seguindo a investigação. Em alguns casos até a possibilidade de receber generais presos, generais da reserva. Não é certeza, mas é a possibilidade. Eles estão se preparando. E coronéis. Então são militares de alta patente. Por outro lado, existe uma reclamação muito forte dos militares da reserva. E mais, eu vi que é a primeira vez que há ali uma divergência. Os militares da reserva, que sempre falaram em nome e em consonância com os militares da ativa, né? E desta vez há divergências ali de opiniões e de posturas e de defesas entre da reservas e ativa. Por que a reserva falava? A reserva falava que podia. Que o militar da ativa não pode se insubordinar. Ele não pode fazer certas defesas e até mesmo publicações na internet, né? Então, por isso, os militares da reserva sempre falaram em nome dos da ativa. Desta vez, não é bem assim. E por outro lado, os militares não estão sabendo lidar exatamente com isso. Me disse um general, por exemplo, o caso do tenente-coronel Cid. Tenente-coronel Cid está preso, está em delação premiada e ele não é nem réu no processo, nem réu. Aí ele me perguntou a dificuldade ali administrativa e burocrática do Exército. Como suspender os soldos, não é salários? Quem ganha salário é mercenário, militar ganha soldo. Como suspender os soldos do coronel Cid se ele não é condenado a nada, né? Então, é uma situação que os militares estão ali tentando administrar e tentando resolver. Então, é uma situação muito complexa, situação muito complicada. Essa é a situação. Esses depoimentos de hoje, por exemplo, né, inclusive de generais, isso nunca aconteceu, nunca houve um grupo de generais acuados dessa forma. É uma situação nova, está sendo gerida, está sendo administrada, inclusive pelos comandantes que estão hoje nos quartéis. E essa é a situação. Antes de passar para o Mota, Zé Maria, você trouxe uma informação que não ficou muito clara, porque chamou a atenção, inclusive, outros programas, o programa Pânico repercutiu essa informação que foi publicada na revista Veja, e a manchete era a seguinte: Exército prepara celas para eventual prisão do ex-presidente, além de militares. Essa informação que você se referiu, Zé Maria, que já haveria uma organização nesse sentido ou não? A resposta que tem sobre isso aí, Daniel, é de que não existe um preparo oficial sobre isso. É de que eles estão sempre preparados para isso, sempre com normalidade. A resposta que vem é a seguinte: nós estamos seguindo os trâmites legais e a decisão da justiça. Então, é uma informação um pouco forçada, porque sempre houve celas especiais à disposição. Então, dá a impressão de que os militares estão contando com a prisão. Não é isso, mas que eles estão preparados, né? É aquela pergunta: você parou de bater na sua mãe? Qualquer resposta complica. Quer dizer, você parou de bater na sua mãe? Se você disser sim, você admite que batia na sua mãe. Se você disser não, você vai continuar batendo na sua mãe. Então, foi uma pergunta enviesada assim, e a resposta é que tem celas especiais. Tem, sempre tem. É óbvio que tem, mas não há, ou pelo menos os que eu conversei, uma certeza de que haverá generais e coronéis presos. É que muitas vezes basta passar uma tinta na cela que já dizem, né? Não, estão preparando a cela, alguém vai chegar por aí, enfim. Você, Mota, a questão que envolve as Forças Armadas, os cuidados que todos nós deveremos ter ao longo dos próximos dias, enfim, o que é preciso considerar nesse momento? O Brasil está numa confusão institucional, mas ninguém pode colocar a culpa disso no colo das Forças Armadas. Tem muita gente querendo falar em nome das Forças Armadas, tá?
Eu não tenho contato nenhum com ninguém nas Forças Armadas, não sei de nenhum boato, de nenhum rumor, não sei de nada. O que eu sei é que as Forças Armadas do Brasil se profissionalizaram. O Brasil tem uma longa história de envolvimento de Forças Armadas na política. Vem desde a proclamação da República. Tá? Vamos lembrar disso. Teve a revolta da Armada, teve a revolta dos 18 do Forte, a revolta paulista dos tenentes de 1924, a própria Revolução de 30, Estado Novo, depois a deposição de Getúlio Vargas, enfim, é uma longa lista. Tá? Eu tenho a impressão de que esse tempo acabou. E tem muita gente em todo o espectro político que não entendeu isso. Não entendeu que os problemas políticos têm que ser resolvidos pelos políticos, porque senão eles voltam pior do que estavam antes. Isso é a realidade que a gente olha, que a gente constata olhando para a história. Então, essa dificuldade de entender isso leva a duas posições opostas, a mesma dificuldade. Né? Uma posição é daqueles que acham que as Forças Armadas têm uma solução mágica para tudo. Lembrem do que eu falei? Vocês lembram do que eu falei sobre a Revolução de 30, que foi feita para limpar a política brasileira em 1930, meus amigos? Vamos limpar e aí começa um mundo novo. Então essa é uma posição. E a outra posição, diametralmente oposta a ela, é a posição do pensamento de muita gente, talvez a maioria da esquerda, de demonizar as Forças Armadas. Na cabeça de muita gente, tem que acabar com as Forças Armadas. Eu não sei muito bem o que se passa no imaginário deles, mas eu sempre disse aqui, né? Para muita gente da esquerda, a farda boa é a farda de Hugo Chávez, é a farda de Fidel Castro, é a farda de Daniel Noriega, é a farda de um militar. Não é um militar que está empenhado em cumprir a sua missão institucional de defender a pátria. É um militar que está a serviço de uma causa política. Então, essas duas posições, que são diametralmente opostas, no meu entender, partem do mesmo equívoco, a mesma expectativa equivocada em relação ao papel das Forças Armadas, que, na minha opinião, olha, gente, eu não tenho fonte privilegiada nenhuma. Ninguém me deu essa informação, é só minha opinião. Eu acho que a posição das Forças Armadas é essa, bastante clara. As Forças Armadas têm uma missão. Essa missão não envolve a política. Tá? Isso é uma época que ficou no passado no Brasil.